Então, muito bem, hoje a palestra está a cargo do Grupo 4 Estações, que é um grupo de estudo que acontece às quartas-feiras, que trata do amadurecimento à luz da doutrina espírita. É um grupo que está há 3 anos, desde a abertura da casa, né? Então, a palestra foi organizada então pelo grupo, baseado no estudo desse livro que foi feito, Do Semeador aos Talentos, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, e outras literaturas complementares e as discussões na sala. Então, foi produzido o texto e a apresentação que será feita hoje. Espero que vocês gostem. Boa sorte a todos nós. A parábola dos talentos está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Muitas são as possibilidades de reflexão em torno das parábolas de Jesus. E ele assim falava, não para simplificar ou confundir, mas sim para abrir a mente para o novo, ampliando o entendimento conforme o nível de evolução de cada um. Muitos não o compreenderam na época e hoje ainda não o compreendem, por estarem adormecidos, presos a crenças limitantes, ou seja, não despertaram para as questões espirituais. Nós já despertamos. E o fato de estarmos aqui hoje é prova disso. A parábola dos talentos fala, entre tantas outras coisas, sobre multiplicação. Multiplicar talentos. E talvez esse seja um dos principais propósitos evolutivos na caminhada do ser. Numa outra ocasião, Jesus multiplicou pães e peixes. E em todo o seu evangelho, multiplicou amor. Então, para ampliarmos o nosso entendimento sobre essa multiplicação, nós precisamos primeiro compreender o significado da palavra talentos, que nós usamos equivocadamente quando queremos falar dos dons, né? E usamos talentos. Mas, na época, talento era a moeda da época, né? O dinheiro dos gregos e romanos. Portanto, Jesus utiliza dessa metáfora para designar a moeda divina fornecida por Deus a cada um de nós, todas as vezes em que reencarnamos. Isto é, Deus nos empresta seus bens, dos quais teremos que multiplicar e prestar contas. Entregou-lhes os seus bens. Pois será como um homem que, ausentando-se de seu país, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Que talentos são esses que, em sua infinita bondade, ele nos confia? Quais são as moedas de Deus? Tudo aquilo que ele empresta de oportunidades na vida material, para o transcurso da existência humana do espírito que reencarna. Isso quer dizer que ninguém nasce destituído de recursos. Em cada encarnação, cada um de nós recebe vários talentos, a começar pelo corpo físico. Pois em um novo corpo físico somos um novo alguém. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 134, que é a alma? Respondem os espíritos, um espírito encarnado. E na questão 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, respondem os espíritos. E isso nos dá a ideia da importância de cada encarnação, pois cada passagem por aqui é única. Teremos sim várias outras encarnações,
mas jamais outra igual a esta. Hoje, estamos nesse corpo, feminino ou masculino, adequado às experiências que devemos ter por aqui. A cada um, segundo a sua própria capacidade. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo sua própria capacidade, e ausentou-se de seu país imediatamente. Jesus ensina, neste ponto, que não nascemos em condições iguais, que estamos em diferentes níveis evolutivos e possuímos variadas capacidades, que são o resultado de nossas encarnações anteriores, constituídos de experiências e aquisições diversas, conforme as conquistas pessoais alcançadas, isto é, levando em conta o patrimônio espiritual de cada um. Por isso, os talentos são proporcionados de modo diferentes para cada um, porque o momento evolutivo de cada espírito requer medidas diferentes de oportunidades, conforme a necessidade de cada reencarnação. Portanto, os talentos serão variados nas diversas reencarnações, podendo ser dinheiro, saúde física, família bem estruturada, mas também poderá ser uma deformidade congênita, um filho especial dependente, que requer cuidados durante toda a encarnação, ou talvez uma condição complicada no plano dos relacionamentos, com reencontros difíceis de antigos desafetos, para se ajustarem nesta encarnação. Sendo então tanto as facilidades como as dificuldades, talentos emprestados, dependendo exclusivamente de cada um de nós, o bom ou mau uso que fizermos. Multiplicando os bens. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Não importam quantos ou quais talentos recebemos, o que importa é que sejam multiplicados, porque é na multiplicação que o espírito constrói algo de seu. Se não multiplicar, utiliza apenas o que lhe foi emprestado e sai da existência sem posses legítimas. Até conquistarmos o que é nosso, tudo o que temos nos é emprestado. Na verdade, possuímos uma ilusória impressão de posse diante das oportunidades concedidas. De fato, nada do que não podemos levar do plano físico é nosso. Tudo que fica foi emprestado. Costumamos ouvir ou dizer, meu filho, meus bens, meu corpo. No entanto, são apenas empréstimos. Somente é nosso aquilo que levamos conosco, seja de bom, seja de ruim. E aqui abrimos um parêntese para a questão do aborto. Se nem o nosso corpo nos pertence, não tendo nós o direito de tirarmos a própria vida, que dirá tirarmos a vida de outro ser? Pensemos nisso. Deus nos empresta dos seus bens para que possamos construir nossas posses verdadeiras conforme o uso que fizermos. Mas como multiplicar? Se recebemos saúde, vamos cuidar do corpo físico como um todo, para adquirirmos mais saúde. Vamos aproveitar a vitalidade para trabalhar no bem e auxiliar os necessitados. Se recebemos a oportunidade de nascer em um lar que nos possibilite boas condições de estudo e desenvolvimento pessoal, no campo físico e social no qual nos situamos, então utilizemos essas bênçãos para nós mesmos, mas também as multipliquemos, gerando bem-estar, trabalho e oportunidades em nosso entorno. Distribuir conhecimento
e doar de nosso próprio tempo para que possa haver ampliação dos talentos para além de nós mesmos. Nós, pais, que recebemos a bênção de ter filhos, a multiplicação dos talentos implica conduzir esses espíritos da melhor forma no caminho do bem, corrigindo suas más inclinações e desenvolvendo suas virtudes através do nosso exemplo, a fim de nos aperfeiçoarmos mutuamente. A nós, filhos, que ainda temos a bênção de podermos viver com nossos pais, que saibamos honrá-los, respeitá-los, ampará-los e amá-los, demonstrando toda a nossa gratidão por terem nos gerado e nos educado. A nós que recebemos a bênção de trabalharmos na causa espírita, que façamos jus a esta oportunidade, nos dedicando aos estudos, nos empenhando com amor e dedicação às atividades, acolhendo, amparando e auxiliando a todos os que aqui chegam, encarnados e desencarnados, em busca de consolo e alento, e que saibamos praticar a verdadeira caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, e nas dificuldades do caminho, saber identificar o talento emprestado, seja nas doenças, nos momentos de dor e sofrimento, nos familiares complicados e em todos os âmbitos da existência, dando sempre o nosso melhor e aproveitando bem todas as oportunidades de crescimento. Enterrando o talento. Porém, o que recebera um talento, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Estamos agora diante do que recebeu apenas um talento, mas que tem igualmente a tarefa de multiplicar. Jesus nos mostra novamente aqui que todas as criaturas humanas nascem com algum talento. Não há quem nasça sem nada. Assim é compreensível porque a oportunidade de renascer em uma nova existência e receber um novo corpo físico já é por si só o primeiro talento recebido, o qual é devolvido no retorno à vida espiritual. Na parábola, o que recebeu um talento é o que menos condições espirituais apresentava. Representa a condição do espírito ainda materializado, que não percebeu a necessidade de ampliar suas possibilidades. Como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao medo, ele então enterra o talento. Significa que cavou na terra e enterrou-se junto. Enterrar-se significa viver apenas a materialidade da vida, na superficialidade, consumindo e consumindo-se. São todas as pessoas que cuidam excessivamente do corpo, se preocupando apenas com o exterior, que guardam, conservam e retêm os pertences da vida para si mesmos. São todos os que vivem apenas para si ou, no máximo, para seus familiares. E não se referem necessariamente às coisas materiais, mas às habilidades que deveriam ser usadas em prol do outro, ao conhecimento que deveria ser compartilhado e foi enterrado. E o ajuste de contas, que Jesus fala na parábola, se refere à lei de causa e efeito, onde teremos que reparar nessa ou em outras encarnações todo o mal que praticarmos ou todo o bem que deixarmos de fazer. Entrando na alegria do Senhor. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe então o seu senhor:
servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. O mesmo ocorreu com quem recebeu 2 talentos. Entrar na alegria do teu Senhor parece significar um sentimento de contentamento interior pelo dever cumprido. E quando Jesus assevera, sobre muito te constituirei, revela que ao constituir, nesse momento sim, o talento deixa de ser um empréstimo e torna-se uma aquisição própria, uma constituição pessoal e permanente do indivíduo. Quando esse contentamento é percebido e constatado pelo Espírito, significa que a pessoa multiplicou dentro de si um potencial antes não desenvolvido e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual. Podemos comparar a situação com a de um filho que retorna à casa dos pais, tendo concluído uma formação profissional após anos de estudo. Após os pais terem investido na educação do filho por longos anos, este retorna feliz, agora com uma profissão que lhe possibilitará o sustento pelo resto da vida. Senhor, 5 talentos me entregastes, vê, ganhei outros 5. Pai, mãe, aproveitei os anos de investimento afetivo e financeiro que vocês fizeram por mim, e aqui estou com o fruto dos nossos esforços. Esse diálogo de reconhecimento com o Senhor corresponde a um estado de contentamento e sentimento de oportunidade bem aproveitada, com o desenvolvimento de potencialidades que foram acionadas devidamente no campo íntimo. Outro exemplo também poderia ser a situação de um pai e uma mãe que não medem esforços para garantir a educação moral dos filhos. Estes, quando crescem, poderão ser pessoas corretas e amorosas, e nos valores que passarem aos seus filhos em suas respectivas famílias, estarão os talentos fortemente gravados dos valores recebidos. Às vezes, esses talentos multiplicados serão percebidos na geração seguinte, através do que terá continuidade nos filhos e nos netos. Perdendo o talento. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo isso, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que seivo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai então o servo inútil na treva exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui neste trecho da palestra, onde diz: tirai, portanto, dele o talento, daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, isso nos dá a impressão de haver um juiz e um tribunal de justiça, onde o Senhor é alguém exterior que pune o homem que cavou e enterrou o talento. No entanto, nós podemos interpretar de outro modo. O pranto e o ranger de dentes começam na própria existência. E a sentença é a da própria consciência, sendo o próprio indivíduo que se pune e empobrece sua vida interior. Exemplo disso: todas as pessoas que se preocupam excessivamente com o dinheiro, as quais normalmente adoecem porque juntam, acumulam, mas não utilizam,
Acabam se privando, inclusive, do conforto pessoal para não gastar, vivendo o fantasma da possibilidade de perda do que ganharam. E assim são ricos pobres, porque têm a moeda, porém não a usufruem e nem a distribuem. Outro exemplo são as pessoas que se tornam escravas do trabalho, porque na preocupação de produzir para ganhar, se esquecem de viver em sociedade com os outros pares e para os outros. Por isso costumam dizer, enterrou-se no trabalho. Não é isso que ouvimos? Então, irmãos, trabalhar no sentido produtivo significa ocupar-se utilmente. E isso, quando realizado com equilíbrio, constitui em um dos instrumentos de progresso, conforme encontramos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no estudo das leis morais, sendo o trabalho uma das leis naturais. Mas, não havendo equilíbrio, a permanência excessiva no trabalho pode se tornar um mecanismo de fuga e adoecimento. Fuga da família, fuga das questões íntimas, fuga de dar atenção e assistência aos pais que já se encontram velhinhos. Então precisam perder o talento para cair em si. Perdem a saúde, perdem os títulos, a posição social, perdem a família e morrem sem levar nada, lançando a si próprios em trevas exteriores e interiores, onde há pranto e ranger de dentes, ou seja, um inevitável e prolongado sofrimento. Não se dá conta de que os bens não eram seus, que foram apenas emprestados e devem ser devolvidos. E como não foram multiplicados, a conta espiritual dessa existência ficará zerada. Chegando no plano espiritual, sem méritos conquistados, tendo então que vir numa nova existência, sem algum ou alguns destes talentos, para mais uma oportunidade de aprendizado. Jesus nos deixou um grandioso ensinamento. Servindo de modelo e guia, ele nos mostrou através de seu exemplo o caminho que devemos seguir. Portanto, o convite à multiplicação feito pelo Mestre há mais de 2000 anos continua ecoando em toda a humanidade. É como se pudéssemos, neste instante, ouvir do próprio Cristo: por que te detens? Façamos agora, cada um de nós, mentalmente, este questionamento. Consigo identificar e reconhecer os talentos, os empréstimos que recebi? Estou fazendo bom ou mau uso destes talentos? Estou enterrando ou multiplicando os talentos do Senhor? Estou, neste momento, correndo o risco de perder algum ou alguns dos talentos a mim confiado? Pensemos nisso e que possamos usar da melhor forma o nosso livre-arbítrio com escolhas conscientes e boas ações, de forma que, chegado o momento de prestarmos contas, sejamos merecedores de ouvir: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Que assim seja. Muito obrigada ao Grupo 4 Estações pelo excelente trabalho, resultado de estudo, de esforço pessoal, de superação, de coragem de estar aqui à frente
Então, o meu sincero agradecimento e os meus parabéns a todos. Muito obrigada.